Olá, espero que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da comunidade Evangelho Puro e Simples. Antes de começar a falar do conteúdo, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Hoje nós falaremos do Evangelho de Jesus segundo o relato de João. Esse livro é um dos livros mais lidos do mundo. Deixa eu explicar melhor. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Infelizmente, não é o livro mais lido, pois se fosse o livro mais lido, certamente não estaríamos vivendo em um mundo, em uma sociedade com tamanha loucura e crueldade. A leitura da Bíblia faz com que você se torne uma pessoa melhor, e não sou eu que estou dizendo isso. Eu não tenho condição, sabedoria para afirmar algo tão sério, mas existe um estudo científico que comprova que as pessoas que leem a Bíblia diariamente evoluem em vários aspectos. Elas se afastam de vícios, deixam de ter sentimentos de solidão e depressão, afastam-se de pornografia e passam a ajudar outras pessoas. Veja, é um estudo sério, realizado por um instituto respeitando metodologias científicas de pesquisa. E esse foi o resultado comprovado. Eu deixei um vídeo falando sobre isso no canal e também traduzi para português essa pesquisa. Então, se você quiser se aprofundar nesse tema, me manda uma mensagem que eu disponibilizo para você. Essa pesquisa já traduzida para português. Agora vamos voltar para o Evangelho segundo João, que dentre os diversos livros da Bíblia é um dos mais lidos. Isso não me causa nenhum espanto, porque a cada vez que eu leio esse livro, eu sou tomado de um sentimento de compaixão, meu coração fica contrito e eu me encho de temor. Então, quando as pessoas me perguntam por onde devem começar a ler a Bíblia, eu sempre recomendo que comecem a leitura pelo livro de João, mas que depois voltem do começo e sigam de Gênesis até Apocalipse. O apóstolo João também era conhecido, ou melhor, ele se auto-intitulava como discípulo amado. Foi ele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E ele também foi o discípulo que não teve uma morte atroz. Ele não foi martirizado, morreu de morte natural, depois de escrever o livro de Apocalipse. O Evangelho de João não se enquadra como um dos evangelhos sinóticos, porque a perspectiva pela qual João narra os fatos é diferente da perspectiva que Mateus, Marcos e Lucas narram os mesmos fatos. Vale aqui um pequeno parênteses, para reforçar que nos evangelhos sinóticos, cada um dos apóstolos escreveu para um público específico. Então nós temos um evangelho voltado aos judeus, com o propósito de provar que Jesus era o Messias prometido e profetizado no Antigo Testamento. Nós temos um evangelho que é voltado para os gentios, ou seja, para os não-judeus, que não conheciam as leis judaicas e não sabiam nada de profecia. Inclusive não acreditavam em ressurreição de mortos, pois os gentios, em sua maioria, eram compostos pelo povo greco-romano, um povo que tinha uma cultura mítica muito forte e enraizada, e por ser um povo rodeado de filósofos, criam na corrente de pensamento chamada de dualismo, onde temos corpo e espírito, corpo sendo mal, espírito sendo bom e perfeito. Então Jesus não poderia ser Deus. Por que eu estou dizendo e por que eu estou fazendo esse preâmbulo, enrolando até um pouco para chegar no Evangelho de João? Primeiro, para que você tenha tempo de clicar em curtir. Já clicou? E também tenha tempo de compartilhar esse vídeo. E segundo, para que você tenha contexto e com isso compreenda melhor o Evangelho de João. Agora sim, eu convido você a abrir e manter aberta a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João. Vamos ler o capítulo 1. Antes da leitura do texto, vale destacar que este foi o último evangelho escrito. Os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas há pelo menos uns 20 anos, quando João escreveu este evangelho. Isso aconteceu no final do primeiro século. E o que os estudos nos revelam é que o que motivou o apóstolo João a escrever este evangelho
foi o fato da igreja, do cristianismo, estar sendo atacado por uma heresia muito perigosa, que estava se iniciando e cresceu, e que inclusive quase devastou a igreja nos primeiros séculos, que era chamada de gnosticismo. Eu já falei um pouquinho do gnosticismo em um outro vídeo, mas basicamente o gnosticismo era uma espécie de sincretismo. Ele não chegava a ser um sincretismo porque era a união de ideias da religião e da fé judaica com ideias da filosofia grega. Como eu disse no início, os gregos não acreditavam na ressurreição, na encarnação, na criação e, consequentemente, os gregos não acreditavam que Jesus pudesse ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então, João escreve esse evangelho para defender a doutrina da divindade de Cristo e da perfeita humanidade de Cristo. E aqui nesta introdução do Evangelho de João, ele vai nos revelar esta verdade bendita e gloriosa do cristianismo. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui ele acende as luzes no palco da história e revela-nos quem é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. Quando João diz, no princípio era o Verbo, bem, vocês conhecem a língua portuguesa. O verbo ser, aqui, está no pretérito imperfeito, e não no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas no princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Então o verbo pré-existe ao princípio. Se o verbo pré-existe ao princípio, a criação, logo ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus. Ele diz, e o verbo estava com Deus. E essa expressão significa que o verbo estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e ele é, se o verbo estava face a face com ele, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Como foi dito no século III, Cristo é Deus de Deus, é luz de luz, é coigual, é coeterno e é consubstancial com o Pai. E João conclui assim, o verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. E aqui eu vou me utilizar das palavras de um grande pensador e teólogo que disse o seguinte: com respeito a Jesus, você pode ter 3 opções apenas. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco,
ou ele é Deus? Se ele não é quem ele disse ser, é mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Só Jesus pode dizer isso. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. No versículo 2, nós temos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando os céus e a terra foram criados, o Verbo já estava lá, estava presente. Mas não estava presente apenas como um sujeito passivo, contemplativo. Ele estava lá ativamente, porque o versículo 3 é categórico. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse versículo tem um peso, tem um valor muito importante nos dias em que vivemos, onde a doutrina da criação tem sido atacada, principalmente nos meios acadêmicos. Esse versículo está reprovando ideias comuns e populares dos nossos dias. Por exemplo, esse versículo põe por terra a tese grega de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna, pois eterno só Deus é. A matéria foi criada e chamada à existência pela palavra onipotente do Verbo. Então, esse texto reprova a ideia de que o mundo surgiu espontaneamente. O mundo não gerou a si mesmo. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo só existe porque foi chamado à existência. Esse versículo também reprova a ideia de que o mundo é fruto de uma mega explosão cósmica. A tão falada, desgastada teoria do Big Bang. É óbvio que a desordem não produz ordem, que o caos não produz o cosmos, de que uma explosão casual não poderia produzir um universo tão vasto, tão complexo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Uma pergunta simples e básica: por que é que você e eu estamos no planeta Terra? Será que uma explosão casual nos deixou aqui? Por que estamos aqui? Foi o acaso ou tem um propósito? E quando você vai observar os fatores favoráveis à vida nesse planeta, você de fato acredita que tem acaso? Porque nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. É claro que não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, mas foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quando você olha o nosso planeta, ele tem um satélite, que nós chamamos e conhecemos como Lua. E a Lua não é apenas um astro que ilumina as nossas noites. A Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houvesse a Lua com as suas fases, não haveria também as marés nos oceanos. E se não houvessem as marés dos oceanos, as praias estariam cheias de lixo. E a vida seria impossível no nosso planeta. Nós cremos, por fé, que este mundo foi criado e foi criado por Deus. Isso é fé. Então João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É claro que quando você para pensar na grandeza da criação, nós ficamos encantados com tudo que existe. Alguns se encantam com o macro-universo, com as bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, a ponto dos cientistas afirmarem que há mais estrelas no céu que grãos de areia em todas as praias do nosso planeta. Isso para nós é algo inimaginável. Outros se encantam com a grandeza do micro-universo, com a nanotecnologia, com as descobertas científicas atualmente, com o fato de você poder empacotar em um chip minúsculo todos os dados genéticos de toda a população do planeta. Reflita agora sobre o seguinte ponto: uma folha de árvore, ou até mesmo uma célula do nosso organismo, é muito mais complexa que a mais complexa máquina que qualquer ser humano possa ter inventado em toda a história da humanidade. Quanto mais a ciência estuda e descobre coisas, mais temos a certeza
que isso tudo é fruto da criação divina. Diferente do que muitos tentam provar, a ciência não é contra a religião, e a religião não é contra a ciência, pois o mesmo Deus que criou o mundo, criou a ciência, a medicina, a tecnologia. Então, com o entendimento correto, essas coisas, esses conhecimentos se complementam. A sublimidade da criação não é obra do acaso, é obra de Deus, é obra do Verbo de Deus. No versículo 4, João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é espantoso, porque tudo que existe só existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, o universo de maneira geral. A partir daí, podem surgir algumas perguntas. Por exemplo, quem criou Deus? E a resposta é ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Outra possível pergunta seria: quando ele passou a existir? E a resposta é: ele não passou a existir porque ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador. Antes que houvesse uma linha do tempo, antes que houvesse o universo, ele já existia. Numa felicidade plena de comunhão intratrinitariana. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam em perfeita harmonia, o que refuta as teorias de alguns teólogos e filósofos de que Deus nos criou porque precisava de relacionamento. Deus não depende da criação para ser Deus, pois ele já o era antes de criar o universo. Ele é pleno em si mesmo. Ele não necessita de glória do universo para ser Deus. Ele já era Deus. Ele criou o universo para a sua glória e para a nossa felicidade, para o nosso bem, para o nosso gozo, para o nosso regozijo, para o nosso prazer. O simples fato de você e eu estarmos aqui, respirando, ouvindo, falando, é uma evidência clara de que Jesus existe. Paulo entendeu isso ao dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Deus criou as coisas para fazer com que a nossa existência na Terra fosse agradável. Pense um pouco aqui comigo sobre a variedade de frutas que existem, suas cores, aromas, sazonalidade, textura. Deus, no alto da sua sabedoria e soberania, já que criou todas as coisas, não poderia ter criado uma fruta única que nos desse tudo o que precisamos? Todas as vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, enfim? Então por que ele não fez isso? Porque ele quer que tenhamos prazer na nossa existência. Ele quer que tenhamos vida, e vida em abundância. E para isso, devemos estar próximos dele. Não há vida plena longe de Deus. Não há felicidade longe de Deus. Não há paz longe de Deus. No versículo 5, João continua: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Esse trecho é maravilhoso. A luz é uma figura metafórica bastante conhecida por nós. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Ou seja, não há quem possa enfrentar a luz, que é Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém deixa Jesus acuado, ninguém bota Jesus contra a parede a ponto dele sentir-se ameaçado. Nós temos ao longo da história inúmeras pessoas que se opuseram e se levantaram contra Jesus. Inúmeras pessoas que se levantaram contra o povo de Deus, e elas simplesmente não existem mais. Algumas delas, inclusive, não são mais nem lembradas. Você se lembra dos faraós do Egito? Dos grandes imperadores romanos? Da própria Roma antiga, com todo o seu império, com tudo que representou? Os romanos foram responsáveis por um dos maiores massacres do povo judeu, depois de Cristo, a ponto do historiador Flávio Joséfo, que não era cristão, ele era judeu, escrever que faltou madeira em Roma para crucificar e empalar os cristãos, que eram feitos de tocha humana, para agradar, para aplacar a fúria de Nero, um dos imperadores mais cruéis
que se teve notícia. O que você sabe sobre Nero? Pergunte a alguém da sua família, do seu trabalho, as pessoas que estão à sua volta, o que eles sabem sobre Nero, sobre os seus feitos e conquistas. Vamos ver se alguém se lembra dele. Agora, pergunte a qualquer pessoa à sua volta sobre Jesus. A pessoa pode não acreditar em Jesus como entidade divina. Podem até não aceitá-lo como Senhor e Salvador. Podem não reconhecê-lo como Deus. Mas todos, absolutamente todos que vivem à nossa volta, todos que vivem em civilização, conhecem o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De maneira que o nome de Jesus é o nome mais procurado no Google, e sem dúvida os seus feitos perdurarão por toda a eternidade. Eu comentei no início que os evangelhos sinóticos têm características específicas, e cada um é voltado para um povo, com uma necessidade. O Evangelho de João tem como objetivo nos provar que Jesus é Deus. Já na introdução, ele nos prova de duas maneiras. Ele nos prova que Jesus é Deus porque ele tem os mesmos atributos que Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Mas ele é Deus também porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador e mantenedor da vida. A essa altura, se você entendeu o que eu estou explicando, cabe uma decisão. Decisão essa que sem dúvida muda a sua vida. Com relação a Deus e a Cristo, não podemos ficar em cima do muro. A Bíblia é categórica em dizer que nenhum ser humano pode ficar neutro em relação a Jesus. Ou seja, só temos duas possibilidades. Ou você acredita e está salvo, ou você não acredita e está condenado. Ou você nasceu de novo e está indo para o céu, ou não nasceu de novo e está sob o domínio do pecado, sob a égide de Satanás, do diabo. Então, a partir de agora, do versículo de número 6, João vai apresentar para a gente 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está aí no versículo 6, de 6 a 9, que é a decisão de João Batista. João Batista veio para testemunhar a respeito da luz. Ele não era luz, mas veio para testemunhar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Perguntaram para João Batista, que não é o João apóstolo que escreveu esse livro, é outro João. Estou explicando isso porque algumas pessoas não conhecem os detalhes da Bíblia e podem acabar se confundindo. Perguntaram então para João Batista, porventura, tu não és o próprio Cristo? E ele respondeu, não, eu não sou o Cristo, eu vim preparar o caminho dele. Eu não sou o Verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para ele. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Na verdade, eu tenho um lema de vida. Convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus é de João Batista. E ele nos ensina o seguinte: Jesus é o único que deve merecer e receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Veja comigo agora os versos 10 e 11. Porque João vai apresentar uma segunda decisão. É a rejeição de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Quem era os seus aqui nessa frase? Nesse trecho da Bíblia? São os judeus. Os judeus foram o povo que Deus escolheu para chamar de seu. Nenhum povo na história recebeu mais revelação de Deus que os judeus. Nenhum povo na história recebeu tanto favor e graça de Deus como os judeus. Pesquise na história, joga no Google aí, quantas vezes tentaram exterminar o povo judeu da terra. O que é mais comum e próximo de se lembrar foi a tentativa de extermínio dos judeus pelas mãos de Hitler. Eu citei também nesse vídeo o massacre, um pouquinho atrás, o massacre e a tentativa de extermínio causada por Nero. Se você gosta de Bíblia, se já leu o Antigo Testamento, você já entendeu que a história da redenção envolve erros do povo e misericórdia de Deus. Isso acontece o tempo inteiro, de Gênesis a Malaquias. O povo desobedece a Deus, sofre consequências, punições, é repreendido, depois se volta para Deus e Deus perdoa. E isso acontece o tempo todo, se repete, se repete. Eu não sei dizer quantas vezes isso se repete na Bíblia. E com Jesus não foi diferente. Os judeus não o receberam. E você vai perceber que eles não o receberam por falta de fé, não por falta de evidências. Os judeus tiveram todas as evidências possíveis e também necessárias para crer que Jesus era o Messias esperado. As características conferem com as profecias, os milagres e maravilhas realizados, enfim. Jesus é o centro da Bíblia. O Evangelho é cristocêntrico. Jesus está presente em tudo. Ele, Jesus, é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo que acompanharam o povo no deserto. Ele era representado pelo maná que caía dos céus diariamente, pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo, absolutamente tudo, aponta para Jesus no Velho Testamento. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Diz a Bíblia que ele andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Mas os judeus, vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, não o receberam. Ao contrário, gritaram: crucifica-o. Até hoje, em Israel, no Muro das Lamentações, você vai encontrar uma multidão de pessoas esperando a vinda de Jesus. Essas pessoas estão como que com os olhos vendados. Estão esperando de forma sincera a vinda do Messias, quando na verdade ele já veio. Isso nos mostra que não sou eu que resolvo o teu encontro com Deus, através dessa aula, desse vídeo, ou através da tua ida a uma igreja. Mas é Deus que te busca para Ele. Por mim mesmo, pela minha cabeça, pela minha vontade, pelo desejo do meu coração, que é falho, que é errado, que é pecador, eu jamais teria buscado a Deus. Mas Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, promove esse encontro. Ele é o que nos atrai para Ele, nos puxa com cordas de amor. É Ele quem nos encontra, é Ele quem tira a venda dos nossos olhos, Ele quem tira o tampão dos nossos ouvidos, Ele quem tira o nosso coração de pedra e troca por um coração de carne. É Ele quem nos dá o arrependimento para a vida. Ele quem nos dá a fé salvadora. É Ele quem nos regenera. Ele quem nos justifica. É Ele que nos santifica. E é Ele quem nos salva para que a glória seja toda dele. E agora, já caminhando para o fim da explicação, confira comigo os versículos 12 e 13, onde João apresenta para nós a terceira decisão, que é a aceitação de Jesus. Perceba esse detalhe que poderia passar despercebido
e que é importante para a correta compreensão do texto bíblico. Nós temos a palavra mas, que é uma conjunção adversativa, ou seja, você está expondo uma ideia e agora você expõe uma outra ideia para contrapor aquela primeira ideia, a ideia inicial. Então, em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem são esses todos a quem a Bíblia se refere? Todos os judeus, todos os gentios, todos os homens, todas as mulheres, não importa de onde você é, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Com isso, nós temos aqui que corrigir um equívoco, pois fica claro no texto que se nem todos são filhos de Deus, ser filho de Deus, no sentido bíblico, teológico, de fazer parte da família de Deus, de ser filho, de ser herdeiro, de ser co-herdeiro com Cristo, ser filho de Deus não é algo natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país cuja maioria da população é cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja cristã. Ninguém é filho de Deus porque nasceu numa família cristã. Ser filho de Deus é uma coisa radical. Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. João explica no versículo 13 com mais clareza o que não significa ser filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nascer do sangue aqui significa que não é hereditário. Você pode ter o pai mais piedoso, mais bondoso do mundo. Você pode ter a mãe mais caridosa do mundo, que isso por si só não faz de você filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Não é por obras, não é por mérito. É Deus quem faz. E quando que Ele faz? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoal. João, então, conclui no versículo 14, tratando do maior mistério do cristianismo. E o Verbo se fez carne. Nós vimos até agora que o Verbo é eterno. Ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente, ele é o Criador. Ele é o doador da vida, ele é Deus com os mesmos atributos de Deus. E vamos relembrar aqui de um tema que eu já falei em alguma outra aula, que eu não lembro agora o nome, mas eu vou deixar aqui no card, que são os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, são atributos que só Deus tem. Por isso, são incomunicáveis. Nem os anjos, nem os homens, nem os animais possuem esses atributos, essas características. E quais são esses atributos que só Deus tem? Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, onisciente, transcendente, soberano. João diz assim: o Verbo se fez carne. Paulo interpreta isso em Filipenses 2, versículo 6, ele a si mesmo se esvaziou. Preste atenção, ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Até quando ele se esvaziou? A ponto de se transformar em um bebê, que nasce enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. E ele vem não para estar longe de nós, mas para estar próximo de nós. Não cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça e misericórdia. E ele vem para nos revelar Deus em todo o seu esplendor. E vimos a sua glória como no unigênito do Pai. E aqui tem um ponto interessante que os estudiosos e todos que não acreditam em Deus não conseguem explicar. É que esse evangelho, o Evangelho de João, foi escrito no 1º século, sendo João um pescador. Ele jamais teria condições de escrever algo dessa magnitude, com essas características, com essa riqueza de detalhes. O Evangelho de João é perfeito e inspirado por Deus, pois ele prova o que se pretende provar, que Jesus é Deus. João diz que Jesus é Deus por duas razões: porque ele faz as obras de Deus e porque tem os atributos de Deus. Então João, ao longo de todo o Evangelho, vai provar que Jesus é Deus porque ele faz as obras de Deus. João, então, nos apresenta 7 milagres
7, que é o número da perfeição, para provar uma coisa: se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. O primeiro milagre foi a transformação da água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Depois dos milagres, João nos mostra os atributos de Deus, através das declarações de Jesus. João 8. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Monte Sinai. É o nome Yahvé, o nome Javé, de onde vem a palavra Jeová. Temos então 7 declarações de Jesus. A primeira declaração, João 6, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15, eu sou a videira verdadeira. Se tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Eu quero mais uma vez ressaltar a beleza com que João escreve essa obra. Isso só pode ser explicado por inspiração divina. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, porque aprendemos muito sobre Jesus, sobre os seus atributos, sobre os seus feitos e sobre o que temos que fazer. É fácil de entender porque o Evangelho de João é um dos livros mais lidos no mundo. Ele acalenta a nossa alma, nos traz paz, consolo, nos anima, nos traz confiança e esperança, nos fortalece e nos sustenta de pé, mesmo em dias de adversidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil a você. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Fique bem, fique com Deus e até mais.